O vídeo de hoje vai ser diferente, rápido, sem os recursos aqui de edição, já gravado no fim da manhã, mas só para não deixar de registrar a final da Libertadores que teremos hoje entre Fluminense e Boca Juniors e passar um pouquinho aqui da minha opinião, faltando algumas horas antes do início do jogo. Estamos diante de uma final que vai ter um componente histórico, seja qual for o resultado final, porque ela pode representar ou a chegada de um novo integrante na galeria, no hall dos campeões dessa competição, caso do Fluminense, se for o vencedor, ou o Boca assumindo ao lado do Independiente a liderança no número de títulos de Libertadores. O Boca se tornando ao lado de um outro argentino o maior vencedor dessa competição, e isso é muito significativo, até porque o Independiente ele tem essa história, ele tem um estádio que se chama Libertadores de América, ele ostenta até hoje esse status de o grande bicho-papão da competição, mas ele não ganha Libertadores desde os anos 80, desde a primeira metade dos anos 80. E de lá para cá nós vimos grandes gerações do Boca, nós vimos Riquelme e companhia, nós vimos o Boca ser temido e praticamente imbatível na Bombonera por tanto tempo, em algumas dessas conquistas recentes aí, e hoje nós não vemos o Boca viver uma das suas melhores fases, gerações. A gente vê uma questão econômica que também interfere nessa análise. A Argentina tem problemas hoje na sua economia, tem muitos problemas estruturais que se refletem de alguma forma no futebol, e o Brasil, que também tem problemas na gestão das suas contas públicas, né? Problemas nas suas finanças, mas obviamente é um país mais sólido, com uma moeda melhor que a dos argentinos, é um país com um potencial de arrecadação maior, com um tamanho maior, com arenas, com estádios melhores do que os argentinos, porque nós tivemos aqui uma Copa do Mundo recente, então um investimento foi muito feito, muito grande nos nossos estádios aqui, tanto que, se você observar, depois que tivemos esse aumento no número de vagas, Brasil e Argentina têm muitas vagas, mas isso não se traduziu num equilíbrio, sabe, de títulos. Brasil e Argentina vão dominar. Não, quem tem dominado a Libertadores é o Brasil. Depois da final de Boca e River em 2018, acabou, né? E com algumas finais brasileiras. Chegou um argentino na final de 2019, está chegando um argentino agora, mas tivemos Palmeiras e Santos decidindo o título, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Então a gente pode ter aí, mais uma vez, um time brasileiro conquistando, pela quinta vez seguida, conquistando a Libertadores da América, o que mostra que as nossas condições hoje dentro do continente são muito melhores do que as condições dos argentinos, mas nunca se pode desprezar uma camisa como a do Boca, uma camisa como a do River. Jamais pode-se ignorar a força histórica que esses times têm, e o hábito, vou tentando achar o melhor termo, mas a tranquilidade, a familiaridade, esse é o termo, que Boca, River, equipes como essa têm em momentos assim, em competições como a Libertadores. Vai faltar bola muitas vezes? Vai faltar uma estratégia melhor para superar o adversário? Vai, porque isso é do futebol, isso faz parte. Vai faltar elenco, pelas questões econômicas que eu abordei aqui no início do vídeo? Vai pesar. A gente sabe como falta de investimento, né, Palmeiras? Como falta de investimento, como falta de peças, é uma coisa importante, é uma coisa que tem um significado no futebol, que tem influência em resultados de futebol. A gente sabe disso. Mas estar à vontade na Libertadores é uma coisa que o Boca sabe, é uma coisa que o Boca sempre vai estar, independentemente da situação, independentemente da geração. Um jogo como esse, o Boca está sempre... A impressão que te passa, né, é que o Boca está sempre preparado para jogar. E acho que o jogo de hoje vai exigir muito do Fluminense. Claro, colocar a sua proposta em campo, ter o seu DNA ainda mais presente. O Fluminense precisa ser Fluminense na final de hoje. Isso é evidente. Mas vai precisar entender como jogar essa final. Olhar o que o Boca está fazendo e perceber as armadilhas que o Boca vai preparar, especialmente no aspecto emocional para o Fluminense, e não cair nesse tipo de armadilha. Porque o Boca sabe que ele é inferior ao Fluminense, como ele sabia que era inferior ao Palmeiras. O Boca sabe que o interessante é não deixar o Fluminense acelerar o jogo, colocar a sua proposta, colocar o seu ritmo no jogo. Nem que para isso, para desacelerar, para não deixar que o Fluminense faça o que faz de melhor, nem que para isso o Boca precise matar o tempo, catimbar o jogo, correr risco de ter jogadores amarelados, mas a proposta do Boca, eu não acredito e ficaria muito surpreso de ver um Boca saindo para o ataque
de um Boca tentando uma trocação com o Fluminense, de um Boca tentando fazer um jogo franco, acelerando. Eu não acredito, porque não foi o que eu vi nos 2 jogos contra o Palmeiras, que eu tive inclusive a oportunidade de narrar no YouTube, na TNT Esportes. Então a primeira coisa, assim, o ponto mais importante que o Fluminense vai ter para começar a decisão é a força mental para lidar com tudo de negativo que ele vai ter que lidar em relação à postura do Boca Juniors no jogo. As pegadinhas que os jogadores do Boca vão tentar fazer contra o Fluminense. Tentar superar o Romero, que é o goleiro mais protagonista dessa Libertadores, e evitar uma disputa de pênaltis. Diante de um goleiro que tem o histórico que tem nessa competição, que foi decisivo em todos os mata-matas, o cara brilhou nas oitavas, nas quartas e na semifinal em disputa de pênaltis na Libertadores. É uma coisa muito significativa. Então o Fluminense precisa evitar chegar lá. O Fluminense precisa acionar o seu grande nome, o seu grande ídolo dessa Libertadores, que é o Cano. De um cara que tem 36 gols na temporada, que tem 12 gols na Libertadores. O Fluminense precisa, e obviamente que a estratégia do Boca vai passar muito por neutralizar o homem-gol do Fluminense. A bola precisa chegar, e a gente sabe que ela nem precisa chegar em tão boas condições assim para o Cano, porque o repertório de finalizações dele é muito rico. Mesmo se essa bola não chegar redondinha, ele dá um jeito. Então o Fluminense precisa conectar o seu centroavante e entender como vai funcionar essa marcação do Boca em cima do Cano. Precisa aproveitar o fator Maracanã. O estádio vai estar meio a meio. São 20 mil ingressos para a torcida do Boca, 20 mil para a torcida do Fluminense, mas os convidados vai estar meio a meio. Mas quem tem o hábito de jogar nesse estádio é o Fluminense. Tem as referências visuais, tem o costume do campo, conhece cada pedaço desse campo. O Fluminense precisa se sentir à vontade dentro do Maracanã. Fazer essa imposição do seu jogo, aproveitando o fator campo, mostrar para o Boca desde o início. Olha só, você é o Boca, mas eu sou o Fluminense que estou jogando no meu estádio. Essa aqui é a minha casa. E fazer o Boca se sentir pouco à vontade desde o início. Se você me perguntar, seu palpite, Jorge, para a decisão, na bola, é Fluminense. Mas o futebol não se ganha apenas na melhor qualidade técnica de um time em relação ao outro. Não se ganha só no papel. O papel te dá uma vantagem, mas acho que o Boca tem outras vantagens. Tem um estilo competitivo, tem um hábito de jogar essa competição toda hora, de já ter vencido 6 vezes, porque isso entra na mente do jogador, né? O jogador do Fluminense sabe o que esse jogo representa. É a cura de um trauma de 2008, de um título que esteve nas mãos, nesse mesmo estádio da final de 2023, o peso de um clube, de um dos chamados grandes, gigantes do futebol brasileiro, que ainda não ganhou essa competição. Então o Boca sabe que essa pressão o Fluminense vai ter e ele não tem. Então o Fluminense vai precisar administrar isso. Eu acho que esses fatores e a própria maneira do Boca de levar esse tipo de jogo, eu acho que equilibram a decisão. Ainda responderia Fluminense, se você me perguntasse o palpite, mas sem ignorar o que representa o Boca. Mesmo tendo menos bola, menos time, os caras têm o Cavani, né? Eu citei o Cano aqui, mas a gente precisa lembrar também que a grande contratação que o Boca fez nessa temporada é o Cavani. Ele ficou 2 meses sem fazer gol. Chegou na semifinal na hora que precisou, ele foi importante contra o Palmeiras. Abriu o placar no jogo do Allianz Parque. Então é um cara que vai levar perigo pelo alto, é um cara que é experiente, é um cara de Copa do Mundo, que os jogadores do Boca sabem que se apertar, ele pode resolver. Então são muitos os perigos que o Fluminense vai ter pela frente nessa final. Ainda acho que o Fluminense leva, mas ignorar a tradição, a importância, a relevância de um Boca é uma coisa que a gente não pode fazer em hipótese alguma. E registrar aqui, que bom que a poeira baixou em relação aos episódios de violência na quinta-feira. A sexta-feira foi um outro dia. Eu espero que a torcida do Fluminense faça uma festa inesquecível hoje no Maracanã, nos arredores, nas ruas do Rio de Janeiro, como não espero coisa muito diferente do Boca. O que a gente viu ontem na praia, lá o bandeiraço, as imagens que a gente viu, eu acho que poucos clubes no mundo têm a capacidade de fazer uma mobilização da sua torcida fora do país, na magnitude, do tamanho e na beleza que vimos ontem em Copacabana, como o Boca. E eu não sou aqui paga-pau de argentino, defensor de argentino, não torço para a seleção argentina, torci para a Argentina se estrepar contra a França na final, porque tenho nada contra o povo argentino, adoro, fui lá, fui muito bem recebido, é um lugar maravilhoso, Buenos Aires, tem nada, mas no futebol, eles lá e eu cá. Mas uma coisa a gente precisa reconhecer, o que essa torcida do Boca faz em qualquer lugar, são poucos os clubes do mundo que têm a capacidade de fazer, de ter uma torcida dessa expressão. O que torna a final ainda mais bonita, o que tornará um eventual título do Fluminense ainda mais épico.
que seja uma grande decisão e eu estou me preparando para narrar no YouTube da TNT Sports. Você escolhe a imagem lá, pega a narração com a gente, eu vou estar com o VSR nessa a partir das 4h30 da tarde, narrando o jogo na íntegra no YouTube da TNT Sports. Bom sábado para todo mundo, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.